Saúdo a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar em mais um texto, aqui da Bíblia, a santa palavra do nosso Senhor Jesus. João, o livro de João, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25. Bastante conhecido, Mas a palavra do Senhor é vida. Está dizendo aqui, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Uma oração ao nosso Deus. Eterno Deus, glorioso Senhor das alturas, Deus a quem servimos, a quem cremos, a quem adoramos, em quem esperamos. Te peço, meu Deus, que venha falar nos nossos corações. Fala, Espírito Santo, entrega em tuas mãos esta mensagem e venha confirmar os teus mistérios, a tua palavra em nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aqui está a palavra de Deus mostrando para nós o poder que tem o nosso Senhor Jesus. Ele chegando a afirmar que Ele é a ressurreição e a vida. Tem um versículo em João 14 que ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus do céu, nosso Deus é tão completo, nosso Deus é tão glorioso. E aqui ele afirma que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Esse aqui é o encontro do Senhor Jesus com Marta e Maria. Marta e Maria tinham sofrido uma perca muito grande. Tinha perdido o seu irmão Lázaro, amigo do Senhor. Lázaro era amigo do Senhor, diz a Bíblia. O Senhor sempre passava por ali, eles moravam numa cidade, pertinho ali de Jerusalém, por uma vila, por nome de Betânia. Então, era uma família muito amiga do Senhor. Lázaro caiu doente, essas irmãs mandaram um portador pedir para o Senhor ir lá orar por Lázaro, que ele estava doente. Glória a Jesus. O Senhor Jesus demorou 4 dias, aleluia, para ir visitar Lázaro. Só que com 2 dias que ele estava num certo lugar, ele ainda disse, daqui nós vamos para a Judéia. Quer dizer, em vez de ir lá visitar Lázaro, ainda ia levar o evangelho em outra cidade ali, de Israel. E ali ele afirmava para os discípulos que Lázaro estava dormindo. Aleluia. Os discípulos não entenderam, de imediato, que Lázaro já estava mesmo, era morto. Mas Jesus disse, não, eu vou despertar ele do sono. Os discípulos não entenderam, o Senhor declarou abertamente que Lázaro, na verdade, estava morto. Tomé ainda disse, vamos lá para morrermos com ele também. Tomé, apesar daquilo que ele falou para os apóstolos, quando o Senhor tinha manifestado, e que Tomé não estava presente, e Tomé disse que ele não cria, ele só creria que o Senhor tinha ressuscitado se ele tocasse, nas mãos e do lado dele, onde tinha sido furado. Glória a Jesus. Mas Tomé era muito amoroso, muito apegado com o Senhor Jesus.
Então o Senhor demorou 4 dias para ir visitar Lázaro. Veja que essas irmãs confiavam tanto no Senhor. Quando o Senhor foi aproximando da casa de Maria, Marta e Lázaro, Marta veio ao encontro do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ou melhor dizendo, né, se o Senhor tivesse vindo, tivesse atendido o pedido, a gente pediu para o Senhor, não está escrito aqui não, né? A gente está fazendo uma suposição. Se o Senhor estivesse vindo aqui, o meu irmão não teria morrido, porque ela confiava no poder da oração do Senhor. O Senhor curava as pessoas de longe, sem nem a sua presença estar ali. O Senhor dava uma palavra e a pessoa era curada. Glória a Jesus. Mas o Senhor permitiu que Lázaro morresse. Ele não foi de imediato, porque o Senhor, na verdade, era uma permissão que Lázaro morresse. Após a morte, o Senhor ia visitar para que a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar. Tudo tem propósito de Deus. Glória a Jesus. E aí o Senhor Jesus conversando com Marta, né? E ela dizendo se ele estivesse vindo, o irmão dela não teria morrido. Glória a Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria não estava nem acreditando, melhor Marta, né? Que Lázaro seria ressuscitado minutos na frente. Que dali a pouco ela ia ver Lázaro sair do sepulcro. Ela não estava entendendo. Então ela disse: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Ela já tinha perdido todas as esperanças. Ela achava que o Senhor ia curar, ele seria livre daquela enfermidade de morte, né? Certamente uma enfermidade mortal, como matou Lázaro mesmo. Mas para ela não tinha mais jeito. Glória a Jesus. Ela chegou até a falar, quando o Senhor pediu para ir no sepulcro lá ver ele, ela falou: já cheira mal, já é de 4 dias, aleluia. Ela não estava entendendo o mistério. E aconteceu um ministério muito grande ali, aleluia, na vida daquela família e de todo o povo. Todos os judeus que ainda estavam ali, que amava Lázaro, que estava ali para consolar também Marta e Maria, para trazer consolo, uma palavra, né? Porque elas estavam sofrendo muito com a morte do irmão. Foi quando o Senhor pediu para levar ele lá. E a Bíblia diz que quando o Senhor viu Marta e Maria chorando, os judeus também chorando, e quando mostraram o lugar que Lázaro estava, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Ei, Jesus participou do sofrimento, Jesus sentiu a dor da perca do seu amigo. Mas só que o Senhor já estava consciente, o Senhor sabia que ele seria ressuscitado naquele momento. Tanto é que o Senhor esperou Lázaro morrer, para depois ele ir ressuscitar Lázaro. Glória a Jesus. Então diz a Bíblia que Jesus, vendo ali, aquele povo sofrendo, chorando, todo mundo em lágrimas, a Bíblia diz que Jesus chorou. Aleluia. Foi quando ele mandou remover a pedra e ordenou que Lázaro ressuscitasse. Sai para fora. Aleluia. Ele deu a ordem. Deus faz o seguinte, Deus dá a ordem. Ele ordena. Aleluia. Você lembra da passagem de Jonas? Aleluia. Que a Bíblia diz que o Senhor ordenou um peixe. Ordenou a natureza um peixe para ir de encontro a Jonas. E certamente ela ficou por ali esperando a hora certa, quando os marinheiros lançassem Jonas ao mar. E quando lançou,
ela não deixou Jonas nem afogar, nem beber água. Ela já tragou logo Jonas. Então o Senhor ordenou o peixe que engolisse Jonas, depois ordenou para lançar Jonas na praia. Você lembra da passagem também de Elias? Quando Elias profetizou a seca em Israel e que ele foi lá para o ribeiro e o Senhor falou que ordenou os corvos para levar pão para ele, carne e pão todos os dias. Todos os dias chegavam os corvos ali, não era só um não, porque um corvo só não dá para levar uma comida para um homem, é? O homem é um pássaro pequeno. Glória a Jesus. Então é o Senhor que ordena. O Senhor ordenou Lázaro, levanta para fora do sepulcro. E Lázaro levantou todo envolto, enrolado, né, com faixas. Glória a Jesus. O que nós tiramos desse texto, desse versículo? É que às vezes o que está acontecendo na sua vida é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Então, não lamente, não lamente. Se fosse com nós também, tivesse sofrido uma perca, já tinha 4 dias, pela nossa natureza, a gente também ia lamentar. Glória a Jesus. Mas o Senhor tinha algo especial ali. O Senhor ali, o nome dele ia ser glorificado. Era para a glória do Pai. Então, tudo quanto a gente está passando, não importa se você está deparando com certo sofrimento, ou com uma certa enfermidade, se as coisas não estão dando certo. Você lembra de Jó? Não foi uma permissão de Deus? E através da fidelidade de Jó, Deus não foi glorificado? E depois Jó não foi exaltado? Ele não recebeu em dobro tudo quanto ele tinha perdido? Com Deus, a gente não perdemos nada. Com Deus, a gente só tem a lucrar. Até da sepultura ele levanta o morto. Aleluia. Então não enterra o seu problema. Aleluia. Não dá por acabado. E ainda que está enterrado, o Senhor tem poder para ressuscitar. O Deus que nós servimos é um Deus cheio de poder, cheio de grandeza. Ele dá a ordem e as coisas acontecem naturalmente. Aleluia. O que você está enfrentando, o que você está passando, é para o nome do Senhor ser glorificado. E ele ainda diz no verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, talvez não é ainda crente. Mas se você crê no Senhor, aleluia, você não vai morrer. Você vai ser transportado daqui para o céu. Se você crê em Jesus e passar a servir Ele, você não vai morrer. Você vai ser transportado. Aleluia. Todos os que morreram servindo a Deus, a sua alma foi transportada imediatamente para o céu. Por isso que o Senhor está falando aqui. Todo aquele que vive, né? E no caso somos nós que estamos com vida nessa terra. Mas se crê no Senhor, nunca morrerá. Credo isto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a morte para nós, quando nós cremos em Jesus, quando nós servimos a Deus, a morte para nós é a maior vitória na face dessa terra. Talvez não seria, talvez você ache que a maior vitória seria um carro novo, você tirar lá na loja. Aleluia. Ou uma casa nova, não sei qual você deseja. Mas essa ainda não é a nossa maior vitória. A nossa vitória é quando nós morremos aqui nessa terra. Porque quando a gente morre, na verdade não morremos, a gente é transportado, o corpo fica aqui. Mas você é transportado para a glória de Deus. Então, continua crendo na providência de Deus.
que talvez o seu sofrimento, as lágrimas que já têm rolado sobre o seu rosto e caído pelo chão, talvez isso é para a glória de Deus. Jó também não entendia. O Senhor não falou para ele que ia levar os 10 filhos dele de uma vez, que ia levar as 7.000 ovelhas, as 500 juntas de bois e as 500 juntas de jumento. Aleluia! E os camelos. O Senhor não tinha falado para ele, mas ele perdeu tudo isso. Mas sabe o que é que ele falou? No meio da grande tribulação, da grande luta, aleluia, ele falou o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava crendo na redenção, no reviravolta que ia acontecer na vida dele, que no virar da página, aleluia, no capítulo seguinte da vida de Jó, ia ser só bênção. E foi o que aconteceu. Aleluia. Foi só vitória. Então o que você está passando, e eu o que eu estou passando, é para o nome do Senhor ser glorificado. Crê nisso? Tu crê? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você gostar desse vídeo, assina, né? Glória a Jesus. Cadastra-se nesse canal. Assina, ativa o sininho. E se possível, passa, né? Se você gostou da mensagem, passa para as pessoas que você vai achar que às vezes a mensagem, algum dos vídeos que já temos, vai falar com aquela pessoa. Ajuda esse canal a crescer. A gente sempre está colocando pequenas mensagens. Amém? Fica com Deus, que o Senhor abençoe a todos.